Impostos. A proposta foi aprovada ano passado, o Congresso regulamenta agora a proposta da reforma tributária, isso mexe diretamente com sua vida. Por exemplo, entre as mudanças, há uma proposta de devolver dinheiro da conta de luz. Essa aí... É o chamado cashback, né? De 50%, de até 50%. Na conta de luz? Na conta de luz. Já pensou, isso interessa todo mundo. Você poder pegar um dinheiro de volta da sua conta de luz? Nossa, entre outras mudanças também, né? Quais produtos podem ficar mais caros, vão ter uma carga tributária maior. Tem o chamado imposto do pecado também, né? Agora a bebida alcoólica vai ser tributada de acordo com o teor alcoólico. Por exemplo, a vodka vai ter mais imposto do que a cerveja, por exemplo. Será que vai são ficar regras mais... bem específicas agora. Será que vai ficar mais justo também para todo mundo? Ontem a gente viu o preço dos alimentos, né? Então, se o alimento está mais caro, tem uma carga tributária, imposto sobre o alimento, quem ganha um salário mínimo paga o mesmo que quem ganha 10 salários mínimos. É justo. E pesa mais para quem ganha muito menos, né? Você pagar a mesma carga tributária em determinados produtos, assim, essenciais. Enfim, essa discussão fez parte da reforma tributária, agora tem essas mudanças. Vamos entender melhor, ponto a ponto? Tarefa para o Paulo Ricardo Sobral. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mário. Bom dia, Fabiola. Bom dia para você que está nos assistindo. Pois é, essa discussão foi toda feita no ano passado, né? Agora que essa proposta está avançando. E são 5 pontos aí, são 5 novidades, né? Algo que a gente não estava acostumado a ver aqui no Brasil antes e que estão chamando muita atenção. Vocês citaram aí o imposto do pecado, tem também esse cashback, tem a tributação específica para a saúde e educação, tem também essa questão da isenção de tributação nos alimentos da cesta básica. Muitos assuntos que nós vamos conversar com o advogado tributarista Eric Quedeves, que está aqui com a gente e que vai ajudar a gente a entender melhor isso. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Espírito Santo. Advogado, a gente vai começar primeiro falando sobre aquilo que mais importa, né? É a alíquota, porcentagem de imposto que será cobrado. Tem um teto máximo já, isso já foi definido, porque esse é um dos 5 pontos que a gente vai citar hoje. Eu aproveito para agradecer a participação do senhor aqui no Bom Dia Espírito Santo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Que isso, eu agradeço a oportunidade. De fato, esse tema da reforma tributária é muito oportuno e urgente no Brasil, né? Nós temos um sistema tributário altamente complexo, mais de 5.500 municípios, cada um com sua legislação de ISS, 26 estados, cada um com sua legislação de ICMS, e isso cria um cenário econômico muito desfavorável para a atração de investimentos. E nesse contexto, como você bem pontuou, o Congresso Nacional aprovou no final do ano passado a emenda constitucional número 132, que reformula parte desse sistema, principalmente no que diz respeito aos tributos sobre consumo. E a principal expectativa do mercado é justamente a calibração da alíquota desses novos tributos. E como já era esperado, o projeto de lei fez uma projeção de uma alíquota média padrão de 26,5%, já considerando o valor total da alíquota do CBS e do IBS. Só para contextualizar, o CBS é a contribuição sobre bens e serviços, que vai substituir o atual PIS e COFINS, e o IBS é o imposto sobre bens e serviços, que vai substituir o atual ISS e ICMS. E, de modo geral, essa alíquota vai ficar na casa dos 26,5%. É possível comparar essa alíquota, já que houve essas diferenças no impostos, com o que é operado hoje e com o que vai ser operado, quando começar a valer? Eu pergunto assim, esses 26%, eles são um percentual ok? Está praticamente igual? Está acima? Está abaixo? É bem colocado. Em primeiro lugar, essa alíquota, se for aprovada como está hoje, ela já coloca o Brasil nas primeiras colocações do ranking de países com maior alíquota de IVA do mundo. 26,5% é uma alíquota alta. Mas, Paulo, quando nós falamos de reforma tributária, nós temos que ter em mente que o principal objetivo não é reduzir carga tributária. O principal objetivo é reduzir a complexidade desse sistema que nós temos hoje. Como eu disse, milhares de legislações, diversas interpretações criam um cenário de insegurança jurídica muito alto. E a intenção é que esses 26,5% eles mantenham a mesma carga tributária que hoje já é suportada pela população brasileira. A ideia é não aumentar, a ideia não é diminuir. Existe até uma expectativa de diminuição com o passar do tempo, mas a ideia geral é manter a carga tributária no mesmo nível que já é suportada hoje por nós, contribuintes. Beleza, então a gente vai agora para o segundo ponto, né? A gente falou sobre a caixa... Perdão, falaram aqui comigo. Vou prosseguir, então. O segundo ponto, a gente fala sobre esse cashback, que o Mário falou logo agora e que chama muita atenção, né? Como que as pessoas vão poder ter acesso a esse
esse retorno aí desse imposto. E quem são essas pessoas? É todo mundo? Tem um grupo específico? Como é que vai ser isso? Quando a gente fala de sistema tributário, uma das preocupações é privilegiar grupos menos favorecidos, ou tributando de uma forma menos onerosa, ou nesse caso do cashback, que é uma grande novidade no sistema constitucional brasileiro, é você permitir que parte ou às vezes a integralidade do tributo pago por famílias de baixa renda seja devolvido a essas famílias. O projeto de lei, tal como está hoje, se for aprovado, prevê que as famílias de baixa renda, inscritas no CAD único e com renda per capita de até meio salário mínimo, têm direito à devolução de parte, às vezes a integralidade, do IBS e da CBS pagos em algumas aquisições de serviços e produtos. O botijão de gás, por exemplo, prevê devolução de até 100% da CBS pago. Energia elétrica, 60%. Outros produtos, 20%. Tudo isso para famílias de baixa renda inscritas no CAD único. Bacana. Vamos falar agora sobre o imposto do pecado, que a Fabíola citou lá no estúdio. Isso diz especificamente aqueles produtos que causam algum tipo de mal para a saúde da gente? Essa denominação imposto do pecado é um apelido dado, né, ao IS, ao imposto seletivo, que vai ser instituído também pela reforma, e é uma situação que é um imposto que tem uma finalidade extrafiscal, não é meramente arrecadatória. Hoje essa função já é estabelecida pelo IPI. No cigarro, por exemplo, nós temos uma alíquota de IPI muito alta justamente para desestimular o consumo de cigarro. O IS, o imposto seletivo, chamado de imposto de pecado, vai cumprir essa função para desestimular a aquisição de produtos que façam mal ao meio ambiente, que façam mal à saúde. Então é possível que bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, veículos muito poluentes sejam tributados de forma mais onerosa, justamente para desestimular o consumo e a aquisição desses bens e serviços. Por isso chamado imposto do pecado. Uma outra que o Mário falou lá é sobre o fim da tributação de alguns produtos da cesta básica. Vai funcionar assim? Quais são esses produtos? Como é que está previsto isso? Essa é uma questão muito discutida, né? Essa questão de desoneração da cesta básica, porque isso acaba em algumas situações não sendo muito efetivo. A ideia, como eu disse agora há pouco, é você privilegiar alguns setores da economia. Famílias de baixa renda tributa menor. A cesta básica, ela beneficia de igual forma uma família de 1 salário mínimo e uma família de 10 salários mínimos que compram um pacote de arroz. Então, existem muitas críticas com relação a isso. E uma dessas críticas era que, justamente, foram incluídos ao longo do tempo produtos na cesta básica que nem são consumidos por famílias de baixa renda. Lagostim, fígado de ganso, produtos que estavam sendo desonerados de tributação e que, de fato, não eram destinados a famílias de baixa renda. A ideia hoje é que esses produtos sejam revistos. A lista é bem ampla, o projeto é bem grande, mas foi mantida a lógica de desoneração dos produtos da cesta básica com algumas reformulações. O quinto e último ponto, né, que a gente cita agora é uma tributação diferente para serviços de educação e de saúde. Como é que na prática isso vai funcionar? Exato. Uma das preocupações da reforma, Paulo, era justamente a oneração do setor de serviços. O setor de serviços, tradicionalmente no Brasil, ele é subtributado. Enquanto a gente tem 5% de alíquota média para o ISS, a gente tem 17%, 18%, 19% de ICMS. E a reforma, ela aumenta a carga tributária do setor de serviços. E para diminuir o impacto sobre alguns serviços considerados relevantes, como serviços de educação, serviços médicos, o projeto de lei prevê uma redução de até 60% da alíquota padrão. Essa alíquota de 26,5%, no caso de serviços educacionais e serviços médicos, vai ser reduzida em 60%. O senhor falou aí tudo que é de informação, agora eu queria pedir uma opinião, o que o senhor pensa a respeito disso. Com todas essas mudanças, esses 5 pontos, o senhor acha que teremos impostos mais justos? A gente fala do ponto de vista daquelas famílias que são mais pobres, são mais humildes? Sim, entendo que sim, a tributação vai ser feita de forma mais justa, mas, na minha opinião, como já adiantei, o principal objetivo da reforma é alterar e simplificar esse sistema tributário nosso que é altamente complexo. Alguns chamam o Brasil até de um manicômio tributário justamente por essa multiplicidade de legislação. Então, a reforma hoje coloca o Brasil no caminho de boas práticas, inclusive internacionais de tributação, com a instituição do IVA, impostos instituídos de forma transparente, que você compra mercadoria, você sabe quanto você paga pelo bem, quanto você paga de imposto para o governo. Isso é extremamente bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Nós conversamos com Eric Quedeveis, que é advogado tributarista e ajudou a gente melhor a entender esses 5 pontos. Mário e Fabíola, eu volto com vocês. Ô Paulo, só uma explicação, por favor, em relação ao cashback da conta de luz e outros itens também, como gás, né? Cashback aí. Porque ficamos ainda um pouco na dúvida aqui. Como o cidadão vai receber esse dinheiro de volta? É com abatimento na próxima conta, por exemplo, ali no consumo dele? É o dinheiro mesmo, de fato, na conta? Isso já foi estabelecido? Ou tem um limite de renda para ter acesso a esse cashback?
Desculpa, eu perdi o final da pergunta, Mário, como? E tem um limite de renda ou todo contribuinte poderia ter acesso a esse cashback? Não, o cashback, as linhas gerais foram discriminadas no projeto de lei, né? A forma de devolução é em dinheiro. Agora, se isso vai ser feito numa conta específica, no nome da pessoa, se vai ser feito no cartão do Bolsa Família, isso não foi definido ainda. Mas a devolução vai ser em dinheiro, não vai ser em forma de crédito para futuras aquisições. E com relação aos limites, hoje, tal como está, o limite é as famílias que têm direito ao cashback são famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. E são famílias que também estarão inscritas no CadÚnico? Também. O requisito hoje é estar inscrito no CadÚnico, renda per capita de até meio salário mínimo e possuir CPF. Bacana. Show. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Paulo Ricardo. Agradeço também ao doutor pela participação aqui no Bom Dia. Foi regulamentado anteontem. O projeto, quer dizer, ainda está em discussão, ainda está se aprimorando, mas é muito provável que comece a valer, né? E a gente tem essas mudanças aí nos impostos.